aqueles que nos acompanham na transmissão do culto. Nessa manhã, nós vamos refletir no Salmo 132. Estamos retomando aí as nossas exposições dos chamados Salmos de Romagem. Nós vamos refletir nele nessa manhã. Salmo 132. Eu vou ler e aqueles que puderem, acompanhem a leitura da passagem sagrada. O tema dessa manhã é Subindo com Festa para Sião. Salmo 132. O texto diz: Cântico de peregrinação. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas provações. Lembra-te de como ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: Não entrarei na tenda em que moro, nem me deitarei no leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca estava em Frata, e a encontramos no campo de Jar. Entraremos na sua morada, adoraremos diante do estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso, tu e a arca do teu poder. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não rejeites o teu ungido. O Senhor jurou a Davi, confirme o juramento, e dele não se desviará. Farei com que no seu trono se assente um de seus descendentes. Se os filhos de vocês guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os filhos deles se assentarão para sempre no seu trono. Pois o Senhor escolheu Sião, preferiu-a por sua morada, dizendo: Este é para mim, este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois esse é o meu desejo. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exaltarão os seus fiéis. Ali farei brotar o poder de Davi. Prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele brilhará a sua coroa. Como nós já temos enfatizado aqui, esses salmos de romagem ou de peregrinação, também chamados ou conhecidos como cânticos de degraus, eram eventualmente usados em 3 grandes festas de Israel: a Páscoa, o Pentecoste e a festa de tabernáculos. Essas 3 festas celebravam 3 grandes momentos do trato de Deus, de Yahvé, com seu povo na antiga aliança. Celebravam a redenção, celebravam a revelação e celebravam a provisão. Esse salmo específico aqui exige um pouco mais da gente. Esse salmo rememora quando a Arca da Aliança, o centro do culto ao Deus eterno em Jerusalém, foi levada de Kiriat Jearim para Jerusalém. O salmo não reconta a história, ele simplesmente menciona a história. Outros 2 salmos mencionam o mesmo episódio. O Salmo 24, que nós conhecemos bem, né? Levanta a porta diante de Yahvé, diante da entrada de Yahvé, né? Ele celebra a reverência que a gente tem que ter diante do Rei da Glória, da santidade do Rei da Glória. E o Salmo 68 exulta ao relembrar a marcha da Arca da Aliança de Kiriat Jearim até a pequena Sião, escolhida por Yahvé para ser a sede real. Agora, esse cântico, Salmo 132, colocado aí dentro dos cânticos de degraus ou cânticos de peregrinação, rememora o papel de Davi nesse empreendimento. Só para a gente relembrar bem rapidamente, a Arca da Aliança era um tipo de caixa retangular, mais ou menos aí de meio metro de largura, meio metro de profundidade e 1 metro mais ou menos de comprimento. Ela tinha uma tampa de ouro puro, que era chamado ali de o lugar do propiciatório. Ela tinha 2 querubins, um de frente para o outro, com as asas se tocando e moldurando o espaço onde a palavra de Deus era ouvida. Como a gente aprende lá no Pentateuco, no livro da lei, nos livros da lei, ela foi feita sob a supervisão de Moisés, usando aí as ordens divinas. E a arca simbolizava a presença de Deus entre o seu povo. Eu vou mencionar um pouco mais disso aí adiante. A gente lembra que a arca andou com o povo da aliança nas suas caminhadas e peregrinações pelo deserto. Quando o povo entrou na terra da promessa, Canaã, a arca da aliança estava junto com o seu povo. Ela foi colocada numa tenda provisória em Siloé. Depois essa arca foi levada em batalha
quando Israel era atacado por seus inimigos. Numa determinada batalha contra os filisteus, a arca foi tomada e levada para o território dos filisteus. E ali foi colocada. Só que os filisteus não aguentaram ficar com a arca da aliança. E ela foi depositada em algum lugar dentro do território de Israel e dali levada à vila de Quiriate Jeraim, até quando Davi foi buscá-la e levá-la para a cidade de Jerusalém. Em outras palavras, a arca da aliança não só simbolizava a presença de Deus entre o seu povo, mas ela também, por assim dizer, encapsulava toda a história anterior de Deus com o seu povo, o cuidado de Deus com o seu povo, evocando não só a palavra divina, mas uma série de memórias do cuidado de Deus para com o seu povo. Mas, como eu mencionei, isso aqui é pressuposto na passagem. A passagem celebra a presença de Deus em Sião por meio ou na arca da aliança. Uma curiosidade aqui é que no verso 10, ou por causa do verso 10, a gente presume que esse salmo é posterior a Davi, e não é mencionado a autoria do salmo aqui, né? Diferente, por exemplo, do Salmo 133, que a gente vai considerar domingo que vem, ou daqui a 2 domingos, melhor dizendo. Esse salmo aqui não é atribuído à autoria, mas provavelmente ele foi escrito depois da morte de Davi, mas parece que ele já era cantado na época de Salomão, porque a gente vê a citação dos versos 8 a 10 em 2 Crônicas, capítulo 6, versos 41 a 42, quando o templo agora construído é dedicado a Yahvé. O texto se divide em 4 partes principais. A primeira parte vai do verso 1 ao verso 5, e nós temos aqui o povo peregrino caminhando em direção a Sião para festejar a presença da Arca da Aliança no templo em Sião. O povo rememora o juramento sagrado que Davi havia feito a Yahvé. Lembra que a palavra Senhor em destaque aí é, no original, uma menção ao próprio nome de Deus, Yahvé. Ou seja, é destacado aqui que o povo celebra o Deus eterno, o Deus que é aquele que apareceu na sarça ardente a Moisés e fez promessa e aliança com um povo peculiar. Então, o nome desse Deus é invocado, Yahvé, aquele que é o Deus eterno, aquele que não muda, aquele que tem a imortalidade. Então, solicita-se que Yahvé relembre Davi e as provações, as lutas que ele passou, ou em outra tradução, a sua dedicação e zelo a que a arca fosse introduzida ou fosse levada para Sião, a cidade ou monte que Deus escolheu. Então, o verso 1 começa com uma lembrança, com um apelo à memória. Pede-se ao povo que esse povo tenha ou traga à memória o que Davi havia feito no passado. E o verso 2 destaca o que Davi fez. Ele fez um juramento solene ao Senhor, ao Eterno. Aqui usa-se uma expressão muito antiga, que aparece em Gênesis, capítulo 42, para falar de Yahvé. Yahvé é o poderoso de Jacó. Uma tradução para a gente aqui é que Yahvé, o Deus Eterno, seria o forte Deus de Israel, seria o Deus poderoso que vela pelo seu povo. É esse Deus que Davi fez um juramento solene, fez um voto solene. E o que Davi jurou ao Deus eterno, ao Deus forte de Israel? Que com a maior pressa possível, Davi traria a arca de Quiriate Jeraim para um lugar permanente, para uma casa permanente, em forma de templo, onde esse poderoso de Jacó poderia ser celebrado, louvado, adorado e temido. Os versos 3 a 5 mostram essa celeridade de Davi. Ele não vai dormir, ele não vai pausar, ele não vai descansar enquanto não encontrar um lugar onde essa arca possa repousar, onde essa arca possa ser colocada. 2 pontos que a gente precisa destacar aqui, que tem a ver conosco hoje como peregrinos, como homens e mulheres, caminhando em direção à nossa Sião. Por um lado, a gente aprende no verso 2 que nos é requerida a obediência que nasce da fé. Se Deus suscitou fé em nosso coração, se o Eterno nos levou à fé, também é exigida a obediência que se segue
a fé. Como Davi, a gente não deve descansar enquanto o nome de Deus não for celebrado, não for magnificado na sua casa e entre as nações. Em outras palavras, nós testemunhamos a realidade do que cremos para outras pessoas pela nossa devida obediência aos votos e juramentos que estamos obrigados a Deus. Temos obedecido a Deus? No tempo presente que nós temos enfrentado, nós temos nos dedicado ao Senhor como fruto da nossa fé, temos obedecido ao Senhor, temos nos entregado ao Senhor. As pessoas podem ver a realidade da nossa fé pela nossa obediência ao Deus eterno. E um outro ponto importante para nós aqui, que se destaca nesses primeiros 5 versos, quando o povo relembra os atos de Davi e a dedicação de Davi, a obediência de Davi em introduzir a arca nessa casa em que estava sendo planejada para o culto a Yahvé. Aqui a gente aprende o valor da memória. E a memória tem sido desvalorizada em nosso tempo hoje. Os mais jovens não valorizam a memória. Eles têm aparentemente todas as informações que precisam num gadget, celular, iPad, o que for. Basta consultar via Google ou outra ferramenta de busca e ele tem tudo que ele precisa ali na ponta dos seus dedos. Mas o texto aqui requer que a gente tenha memória. Eu gastei uns 2 minutos tentando resumir para vocês que nos acompanham o que era a Arca da Aliança, o significado da Arca da Aliança para o povo. Hoje é necessário fazer isso, porque ou alguns não conhecem mais as histórias antigas, registradas por inspiração na Sagrada Escritura, ou elas não conseguem conectar essas várias histórias antigas importantes para a fé, para a nossa fé também hoje. O ponto aqui é que nós precisamos encher a nossa memória do relato sagrado. Nós somos confrontados dia a dia com perguntas, e algumas perguntas muito difíceis. Nós somos desafiados dia a dia pelo diabo, pelo mundo como um sistema ideológico que se levanta contra Deus. Nós somos desafiados pela morte, pelo pecado. Esses desafios exigem da gente respostas. Como nós respondemos? Se a nossa memória é vazia, a gente não tem como responder, os desafios são postos diante da gente. Ou nós responderemos de forma equivocada, de forma infantil, imatura, atabalhoada, ou pior, dizendo que temos fé, a gente responde sem fé, porque a nossa memória é vazia. Precisamos preencher nossa memória com histórias sagradas. Os peregrinos, subindo para Sião, celebrando em alegria, rememorando a história passada, eles não precisavam encher de detalhes o texto bíblico, porque a memória deles estava cheia das histórias sagradas do passado. A gente tem que, então, preencher a nossa memória com o texto sagrado. Nós precisamos nos dedicar a aprender do texto sagrado, porque nele, presta atenção, nós temos 4.000 anos de experiências que nos capacitam a responder os desafios que nós enfrentamos hoje. Então, se nós queremos viver de forma madura, de forma sábia, no tempo presente, como homens e mulheres peregrinos a caminho de Sião, a gente tem que ter Davi na ponta dos nossos dedos, Jeremias circulando pelo nosso sangue, Paulo na nossa mente e Cristo no nosso coração. Nós precisamos preencher nossa vida das memórias sagradas que se encontram na Sagrada Escritura, para quando desafiados pelos inimigos que nós enfrentamos dia a dia, a gente poder responder esses adversários com a sabedoria, não da carne, mas nutrida pela história sagrada, registrada e inspirada no texto bíblico. Como nós temos nutrido nossa memória? Como nós temos alimentado nossa memória? E a gente precisa lembrar aqui que para os antigos pais da igreja, a memória era um tipo de símbolo de Deus o Pai. Assim como o intelecto representava Deus o Filho e a vontade de Deus o Espírito. Como é que nós vamos agir com inteligência, e aqui eu uno o intelecto à vontade, se a nossa memória está vazia? A memória precisa ser preenchida pela palavra sagrada, para que nós possamos fazer associações a partir da palavra sagrada aos desafios que nós enfrentamos, e a nossa vontade ser movida de forma santa, dado o fato de que nós temos uma memória realmente bíblica. Indo adiante, versos 6 a 10, o segundo ponto. Agora nós chegamos ao tempo presente do salmista.
ele rememora o juramento que Davi havia feito ao Deus eterno, isto é, que Davi seria zeloso e, custasse o que custasse, traria com a maior pressa possível a arca de Kiriat Jeraim para Jerusalém, e agora nós estamos no tempo presente. Nós estamos juntos com o povo, caminhando, subindo para Sião, celebrando uma dessas grandes festas do passado. Nos versos 6 a 10, nós temos então o povo subindo em comemoração. E aqui nós temos a figura de um coro. A ideia que pode ser sugerida aqui é que o povo está em procissão, subindo as trilhas na direção de Jerusalém, de Sião, e nós temos coros de levitas cantando, dando voz a Davi e aos seus amigos. E as vozes aqui são bonitas. O verso 6 rememora Davi e seus amigos em Efrata, que é a região de Belém, ouvindo que a arca estava no campo de Jar, um tipo de contração para a cidade de Kiriat Jeraim. E aí, Davi e seus amigos, com celeridade, eles correm para essa cidade para levar a arca para a morada de Deus, onde eles se ajoelharão e prestarão culto ao Deus eterno. O ponto aqui destacado é que o lugar onde a arca é colocada é o lugar onde Deus descansa os seus pés, é literalmente o trono onde Deus se assenta. É o lugar santíssimo. Só que um ponto interessante aqui, nos versos 6 e 7, é que a arca ainda está parada. A ideia aqui é que o povo está subindo na direção de Sião, os coros ali rememorando agora no tempo presente a pressa de Davi e seus amigos de fazer com que a arca saia dessa cidade humilde para a cidade que Deus escolheu, mas a arca ainda está parada ali, está quieta, ela não foi tocada ainda. A ideia aqui é que o povo sabe onde a arca vai ser colocada, para onde a arca vai. Ela está pronta a se prostrar em homenagem a essa arca colocada no seu lugar exato, no lugar que foi reservado para ela. Mas a arca ainda está em repouso. Aí vem o verso 8. E o verso 8 provavelmente era recitado justamente no momento em que sacerdotes escolhidos, paramentados de forma exata, se colocavam numa posição de levantar a arca. E aqui a gente tem duas imagens que se sobrepõem. De novo, a imagem do tempo presente, aqueles caminhando para Sião, ansiosos para ver a arca, ansiosos para ir próximo do lugar onde ficava o Santo dos Santos, ansiosos para ver a arca levantar e Yahvé se levantar junto, mas também a gente é relembrado aqui de o que isso significava para o povo peregrino no deserto. A gente é remetido, então, a Números capítulo 10, versos 35 e 36, e a gente lê naquela passagem, né? Quando a arca partia, dizia Moisés: levanta-te, Yahvé, e sejam dispersos os teus inimigos. E no lugar do repouso dizia: volta, Yahvé. A ideia aqui para aqueles peregrinos é que a arca paradinha, Deus está em repouso. Quando a arca for levantada, Deus se levanta em glória, em poder radiante, para triunfar sobre os seus inimigos e dar descanso para o seu povo. E o verso 8, então, nos remete a essa passagem de Números. Um ponto curioso aqui é que os pais da igreja, quando interpretavam esse verso 8, eles geralmente referiam o verso 8 ao especialmente ungido, ao especial descendente de Davi, Jesus, o nosso Senhor, na sua ressurreição e ascensão. Cristo se levantou e entrou no lugar de descanso, de onde vai vir para julgar vivos e mortos. Camadas de significado, de novo, exigindo memória da gente, exigindo memória do peregrino, a arca em repouso, Deus em repouso, a arca levantada, Deus se levanta, o Deus eterno se levanta para esmagar toda oposição ao seu projeto de trazer redenção para os povos. O verso 9 aqui também exige memória da gente. Porque se você puxar de memória, você conhece a história bíblica, você vai lembrar que esse salmo destaca a segunda parte da história de quando a arca vai de Kiriat Jeraim para Jerusalém. Mas a
primeira metade da história não termina tão bem. Na primeira metade da história, o povo de Deus foi negligente em carregar a arca. E a primeira parte da história começa de forma descuidada e termina em tragédia. O verso 8 agora lembra que aqueles que vão carregar a arca, os sacerdotes, têm que estar revestidos de justiça, de inculpabilidade. Eles têm que ser considerados homens retos. Mas quem consegue ser justo por si só? Quem consegue se revestir, se vestir de justiça por si só? É Deus mesmo que torna esses sacerdotes justos, que dá vestes de retidão para esses sacerdotes, para que eles possam levantar a arca, e aí quando a arca é levantada, simbolizando o Deus eterno se levantando para vencer, o que acontece? Os fiéis, ou segundo outra tradução, os santos, eles exultam, eles vibram. Deus se levanta, Deus reina, Deus vem para vencer. Nenhum inimigo fica de pé quando o Eterno se levanta, quando ele é cultuado apropriadamente, quando ele é louvado apropriadamente. O verso 9 remete a gente ao começo não tão auspicioso, lá em 1 Crônicas 13, versos 1 a 3, que termina com tragédia, a primeira parte, né, tentando introduzir essa arca em Jerusalém. E o verso 10 retoma o verso 1. Lembra que no verso 1 nós temos um pedido para que Yahvé, o Deus eterno, se lembre do juramento que Davi havia feito e das lutas que Davi havia passado para reintroduzir a arca em Sião. E aí o verso 10 agora lembra, olha, Davi foi fiel. Lembra-te, então, ó Eterno, de Davi, não rejeites o teu ungido. A palavra hebraica aqui é Messias. O que é requerido aqui, o que é pedido aqui para Deus é que Deus, o Deus que estabelece pacto com seu povo, um pacto que é inquebrantável, um pacto que é gracioso, ele relembre do pacto que ele fez com Davi, sendo Davi aquele que é destacado para ser especialmente ungido, para ser o Messias. E a gente lembra aqui que do descendente de Davi virá o único Messias, Jesus, aquele que traz a salvação de Yahvé, desse Deus eterno, ansiado por Israel, ansiado por todo o seu povo. Um ponto curioso aqui para a gente, importante, que aponta para um futuro, para a eternidade, é que duas imagens são vinculadas aqui no verso 10. A partir do verso 10, ou no verso 10, de um lado nós temos antes a celebração da arca sendo introduzida no templo, um lugar específico. Aqui nós temos uma dinastia sendo destacada, a dinastia messiânica sendo destacada. Em outras palavras, Yahvé une o espaço sagrado ao tempo histórico e a vinda do Messias. Ambos estão entrelaçados agora. No dia do Senhor, na segunda vinda gloriosa, esse Messias que veio como cordeiro virá como leão para governar as nações e o universo a partir do monte sagrado, a partir do monte Sião e de Jerusalém. Terceira parte, versos 11 e 12. E aqui a gente tem a parte final do Salmo, ainda que ela possa ser dividida em outras duas partes. A primeira parte, rememora-se o juramento sagrado que Davi havia feito ao Eterno, de trazer a arca para um espaço, um local sagrado. Na segunda parte, um coro celebra o erguer da arca e o levar a arca para o lugar que vai ser o estrado dos pés de Yahvé, o lugar onde Yahvé vai repousar. Agora nós temos um profeta. A gente pode visualizar a imagem aqui, né? O povo subindo na direção de Sião, na direção do templo, um coro cantando, dando voz a Davi e seus amigos, levando a arca de Kiriat Jeraim para Jerusalém. E agora, lá de cima de umas muralhas do templo, um profeta fala em nome de Yahvé. Ele traz uma resposta de Yahvé, essas orações, esses cânticos que estão sendo feitos aqui. Esse profeta, em nome de Yahvé, passa a confirmar as antigas promessas que Deus havia feito. Irmãos e irmãs, lembra, de nós é requerida obediência
e essa obediência testemunha a nossa fé. Assim foi com Davi, assim é conosco. Segundo ponto, nós somos chamados, junto com esses peregrinos, a nutrir a nossa memória com a palavra sagrada. E é o que acontece. Nas memórias sagradas que nós temos promessas. O profeta falando do templo aqui, confirma essas promessas. O nosso Deus eterno, que tem agido na nossa história há milhares de anos, sem parar e sem descansar, ele é um Deus que gosta de cumprir promessas, que tem prazer em cumprir as suas grandes promessas. E o profeta que responde ao coro e responde à memória passada, reforça esse ponto aqui. A boa vontade de Deus eterno com o descendente de Davi é fundamentada nas promessas que esse mesmo Deus havia feito a Davi. Olha o verso 11. Yahvé jurou a Davi. Irmãos e irmãs, se nós temos recebido o grande descendente de Davi, nós participamos desse juramento que Yahvé fez e vela por nós e está sobre todos nós. Yahvé jurou Davi, confirme o juramento e dele não se desviará. É isso que o profeta está dizendo para o povo. Olha, vocês estão lembrando o que Davi fez no passado, o juramento e as lutas que Davi fez para com rapidez trazer essa arca, esse símbolo da presença sagrada de Yahvé para dentro de Jerusalém? Ok? Imitem a obediência dele por fé. Nutram a sua memória com essas imagens. Tragam à memória os juramentos que Davi fez, porque Deus respondeu esse juramento com um outro juramento e ele vai cumprir esse juramento. Deus vela pelos seus pactos. Deus mantém os seus pactos a despeito de nós. E essa é a nossa esperança e conforto. Em tempos de turbulência, em tempos de medo, de ódios, nós somos lembrados que o Eterno, que agiu com grande poder em Davi e em Salomão e no Messias Jesus, continua agindo conosco, continua com sua boa mão sobre nós. Continuamos escutando. Por amor de Davi, o seu servo, o Senhor jurou com firme juramento e dele não se desviará. Do outro lado, mais uma vez, é requerido de nós obediência a essa aliança, obediência a esse pacto. Nós somos chamados a sermos filhos obedientes dessa aliança inquebrantável que Deus fez para conosco. E a gente vê isso no verso 11 e no verso 12. Somos chamados a guardar essa aliança, chamados a guardar os testemunhos contidos nessa lei, nessa instrução, para que Deus continue nos abençoando por meio desse pacto sagrado. Curiosamente, esse texto é citado 2 vezes no Novo Testamento. Então, nós temos aqui também um salmo messiânico, um salmo que aponta para a vinda do especial ungido do Senhor, do verdadeiro, do maior Messias que Deus destacou. No discurso de Pedro em Pentecostes, Atos 2, capítulo 30, Pedro, parafraseando esse verso 11, verso 12, ele identifica Jesus como o Messias descendente de Davi, ressurreto dentre os mortos. Então Pedro aplica o verso 11 e o verso 12 a Jesus, eles são cumpridos em Jesus, esses 2 versos, e sobretudo cumpridos na ressurreição triunfal de Jesus. Nem mesmo a morte conseguiu segurar o Messias triunfante. Nem mesmo o mais duro inimigo nosso, o último rio que a gente vai ter que atravessar, conseguiu vencer o Messias. O Messias triunfou por causa do juramento que o Eterno havia estabelecido com Davi e com o povo escolhido. E em Atos capítulo 7, versos 45 a 47, Estevão recorda, usando essa passagem, o projeto de Davi de construir o templo. E foi Salomão, no final, que acabou construindo o templo. Então, com isso, no livro de Atos, muda-se o sentido do templo como lugar da presença do Eterno, presença de Deus. Aqui a gente escuta o nosso Messias, o único Messias, o maior Messias, Jesus, falando: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, viremos a ele e faremos nele morada.
Hoje, enquanto esperamos que Sião seja renovada e o Messias retorne em grande glória para destruir a morte, destruir o pecado, destruir o diabo e seus demônios, destruir o sistema mundano que se levanta contra o reino, enquanto nós aguardamos essa vinda, o lugar de morada é onde o Messias está. O lugar de morada é onde o povo de Deus rememora as palavras do Messias. Memória. Guardar as palavras desse Messias, as palavras sagradas contidas na Bíblia, no coração. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, viremos a ele e faremos nele morada. Então, nos é requerida obediência por fé, o Salmo nos requer memória, a gente tem que trazer à memória os atos sagrados de Deus do passado, as palavras sagradas de Deus do passado, só que as palavras de Deus que nós nutrimos a nossa memória nos apontam para o futuro. Elas nos abrem uma porta para o futuro. Nós não vivemos mais escravos do tempo presente. Nós não vivemos mais dependentes da última manchete do jornal. Parece que vivemos no apocalipse diário, cada dia uma nova notícia e parece que nós temos ali o prenúncio do fim. Não, irmãos e irmãs. Se obedecemos por fé e nutrimos a nossa memória com a palavra sagrada, a memória sagrada descortina para a gente uma visão de futuro, um alvo. Quando esse Messias ressurreto vier reinar em glória a partir de Sião sobre toda a criação, inaugurando uma nova etapa na história da redenção. Em outras palavras, nós temos diante de nós aqui o conteúdo da memória, a revelação não só da vasta criação do Deus Todo-Poderoso, mas da redenção que foi consumada no Messias em sua morte sacrificial e na sua ressurreição e ascensão, que nos dá esperança de um futuro glorioso mais adiante. Então, a gente tem que lembrar que o cerne da memória que nos é dada na palavra é que o Deus Criador será o Redentor. E ele faz com que a grande redenção que vem do Messias nos prepare para a restauração vindoura, quando o Messias retornar a segunda vez, agora para reinar sempre e sempre. E a última parte, versos 13 a 18, nós temos aí, verso 13, a presença de Yahvé em Sião. Deus escolhe esse monte, e por outras passagens bíblicas a gente lembra que esse monte tem um significado escatológico, isso é, aponta para o fim, quando o grande Messias, o grande descendente de Davi, o maior descendente de Davi voltar segunda vez em triunfo, ele vai reinar sobre as nações e vai reinar sobre o universo a partir de Sião. Sião será o lugar onde Yahvé ali estará, como dizem as profecias de Ezequiel. Então o verso 13 destaca a centralidade de Sião no projeto divino, é a morada e será a morada que o próprio Yahvé, o próprio Deus eterno, aquele que escolheu. E aí vem os versos 14 e 16. Esse será o lugar da bênção. A presença de Yahvé a partir desse lugar comunica bênçãos, presta atenção, tanto materiais como espirituais, para todo o povo e para o sacerdote. Como o Tiago destacou há pouco, nossos ministérios se preocupam aqui com o ser humano integral. Há uma preocupação não só com aqueles que passam necessidades físicas, mas também com aqueles que precisam do cuidado do coração, do cuidado da mente, do cuidado da alma. E aqui, onde Deus está, Ele está para abençoar o seu povo integralmente. Olha que bonitos versos 15 e 16. Verso 15 lembra que aqueles que estão no lugar onde Deus está, no lugar onde Deus reina, onde o Eterno está, eles receberão abundância de mantimentos e os pobres serão fartos de pão. Isso é uma grande promessa para nós que estamos reunidos entre nós por pacto e ligados a Deus eterno por meio do único Messias. Não faltará pão para o seu povo receberá provisão. Uma das coisas que mais me
me comoveu, indo para Israel, em alguns bairros em Jerusalém, olhar a lixeira e notar que há um espaço reservado para o pão. O pão não era misturado, não é misturado com lixo comum, ordinário, porque o pão é sagrado. O pão alimenta o corpo. Um alimento tão básico, a gente às vezes não dá valor nenhum para isso, mas tem esse valor sagrado de alimentar a pessoa. Irmãos e irmãs, aqueles que estão unidos ao Eterno, estão unidos a Yahvé por meio do Messias, serão saciados materialmente. Mas não só isso. O verso 16 destaca que os sacerdotes serão vestidos de salvação. Lembra que no verso 9 já é esperado que os sacerdotes sejam vestidos de roupas de retidão e de justiça. Aqueles serão vestidos de salvação. E aí, de novo, segunda vez que aparece isso, os fiéis, os santos, vão exultar. Vão exultar. Nós somos unidos por Deus. O lugar onde a memória é preenchida pela palavra de Deus, nesse atual momento, é onde Deus está. Onde Deus está, o Messias está. Nós estamos conectados com o Messias e por isso estamos ligados ao Deus eterno. Nós temos promessas aqui de provisão material e de provisão espiritual. Nós temos promessa de pão e mantimento. Nós temos promessa aqui de retidão, de salvação, de exultação e de alegria. Como exultar quando a gente depende de Deus para o pão diário? Há esse elemento de incerteza. Nós exultamos de alegria porque sabemos que Deus cumpre suas promessas e Ele promete mantimento para nós, mesmo no meio da provação e mesmo na aparente privação. Ele traz o nosso mantimento, Ele traz o nosso pão, Ele cuida, Ele vela daqueles que estão no monte que Deus escolheu. Estamos reunidos, de fato, ao Deus eterno? Estamos ligados a esse Deus eterno por aliança? Nós já confiamos no Messias que Ele escolheu e destacou para, ressuscitado, triunfar sobre todo o mal? Se nós estamos ligados a esse Deus eterno, por meio do Messias, a gente pode lembrar: Deus, eu preciso de pão. Posso ter perdido meu emprego, posso ter perdido minha loja, minha firma, minha escola, mas eu estou contigo, o Senhor promete pão, eu preciso de pão, eu preciso de mantimento. Ajuda-nos a celebrar o Teu nome, a exultar. A ideia de exultar aqui é vibrar mesmo. Como um gol do seu time aos 45 minutos do segundo tempo, dando a vitória, o campeonato para o seu time. Você não fica sentado no banco. Você pula, vibra. A ideia aqui é que nós exultamos porque o Deus eterno, que nos une a si, nos coloca nesse lugar santo por meio do Messias, Ele satisfaz-nos integralmente, tanto o corpo como a alma. E os versos 17 e 18 focam de novo o Messias. Algumas traduções falam do verso 17, ali brotar o chifre de Davi. A ideia aqui é de força, de poder. Então, esse Messias vai ser poderoso, ele vai carregar uma lâmpada. Eu acho que nós já mostramos uma lâmpada doméstica, então ele traz luz, e a ideia de luz perpassa toda a Sagrada Escritura, ele ilumina todas as coisas, ele traz clareza, e ele tem uma coroa. E aqui há uma ambiguidade no texto hebraico, é interessante isso. A coroa aí não é só a coroa real, é uma coroa sacerdotal. Esse descendente especial de Davi que virá, olha só o ponto aqui, a gente mistura os tempos aqui, mas o Salmo retrata parentes nossos na fé, subindo para o Monte Sião, celebrando Davi, mas celebrando alguém maior do que Davi. Agora, do olhar do retrovisor que nós temos, nós sabemos que eles estão celebrando. E nós celebramos esse que é rei e sacerdote. A palavra coroa aqui reflete um tipo de coroa onde os dois ofícios estão unidos. Esse que é ansiado, que é maior do que Davi, foi prometido a Davi por aliança, é o rei e o sacerdote completamente santo e vitorioso. Os seus inimigos são destroçados.
cobrir de vexame. Os inimigos estão derrotados na presença desse rei, que tem poder, que tem luz, que é completamente santo, completamente separado, completamente reto, e eles são jogados sobre eles os despojos da derrota, lanças quebradas, espadas despedaçadas, escudos retorcidos, tudo se lançado em cima deles. Ó, o armamento de vocês não serviu para nada. Tá aí, ó. Cubram-se com eles, se vistam com eles. Preparem-se para o julgamento que virá. Esse é aquele que nós esperamos. Vitória e sucesso vão caracterizar o reinado desse grande descendente de Davi. Antes de concluir, nota, o Salmo começa com provações e juramento. Como é que o Salmo termina? Com glória, com vitória, com brilho do rei prometido, mas o rei que já veio, o Messias. Deixa eu parafrasear isso aqui em termos de Novo Testamento para vocês. De nossa parte, pedimos a Deus o Pai: lembra-te de todas as provações do seu Messias, o Senhor Jesus, seus trabalhos e vigílias, sua tenda nos caminhos e seu leito no chão, para construir ao Pai uma morada na terra. Nós o encontramos em Belém Efrata. Diante dele nos ajoelhamos e tocamos o solo com a face em humilde homenagem. E lhe dizemos com a voz do Pai: levanta-te e entra no lugar do teu repouso, senta-te para sempre no teu trono, perto de nós, no meio de nós, que cremos em ti. Sim, o Pai escolheu a igreja e deseja habitar nela. Ele abençoa os pobres, veste-os de salvação para o banquete, enche-os de júbilo e exaltação. Ao Rei Messias, a Jesus, o nosso Senhor, será dado poder. Ele levantará uma lâmpada de luz em suas mãos e em sua cabeça brilhará a sua coroa. Nós já temos nos humilhado perante esse Messias, prometido há tantos séculos atrás, mas que já veio, está entre nós por seu Espírito e virá. Nós já nos humilhamos diante dele, nós já o recebemos com júbilo e alegria, nós nos enchemos de obediência porque nossa fé é dedicada só a esse Messias. Corra para ele, junte-se a esses peregrinos do passado, junte-se a nós aqui da Igreja da Trindade. Entre nesse desfile, nessa santa peregrinação, caminhando para Sião em festa, porque o Messias que veio, ele virá. O Messias que veio, sofreu, morreu, ele se levantou, entrou no descanso e virá em breve com grande glória para encerrar a nossa história. Guarda, ó Senhor, tua família, a igreja, firme na fé, para que pela tua graça proclame tua verdade com ousadia e ministre a tua justiça com amor. Mediante nosso Salvador Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Nossa resposta: vistam-se de justiça os teus ministros e exultem os seus fiéis. Bom domingo, vão em paz.